Todos os israelitas começaram a se queixar contra Moisés e Arão, e toda a assembleia falava contra eles, dizendo: Quem dera que tivéssemos morrido na terra do Egito, ou que tivéssemos morrido neste deserto. Por que Jeová nos trouxe a esta terra para cairmos pela espada? Nossas esposas e nossos filhos serão levados como despojo. Não é melhor voltarmos para o Egito? Até mesmo diziam uns aos outros: Designemos um líder e voltemos ao Egito. Em vista disso, Moisés e Arão se prostraram com o rosto por terra diante de toda a congregação dos israelitas que estavam reunidos. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefuné, que estavam entre os que tinham espionado a terra, rasgaram as suas roupas e disseram o seguinte a toda a Assembleia de Israel: A terra que percorremos para espionar é uma terra muito, muito boa. Se Jeová se agradar de nós, ele certamente nos fará entrar nessa terra e a dará a nós uma terra que mana leite e mel. Mas não se rebelem contra Jeová e não tenham medo do povo da terra, pois nós os venceremos facilmente. A proteção deles foi removida e Jeová está conosco. Não tenham medo deles. No entanto, toda a assembleia falava em apedrejá-los, mas a glória de Jeová apareceu na tenda de reunião a todo o povo de Israel. Então Jeová disse a Moisés: Até quando este povo me tratará sem respeito? E até quando não depositarão fé em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Vou atingi-los com uma peste e destruí-los, e vou fazer de você uma nação maior e mais forte do que eles. Mas Moisés disse a Jeová: Então os egípcios, do meio dos quais tiraste este povo pelo teu poder, ouvirão e falarão sobre isso aos habitantes dessa terra. Estes também ouviram que tu, Jeová, estás no meio deste povo, e lhes apareces face a face. Ouviram que tu és Jeová e que a tua nuvem está sobre eles, que de dia vais à frente deles na coluna de nuvem e de noite na coluna de fogo. Se entregasses este povo à morte de uma só vez, as nações que ouviram falar da tua fama diriam: Jeová não foi capaz de levar esse povo à terra que jurou dar a eles, por isso os matou no deserto. Agora, por favor, Jeová, seja manifesta a grandeza do teu poder, assim como prometeste quando disseste: Jeová paciente e cheio de amor leal, que perdoa o erro e a transgressão, mas que de modo algum deixará impune o culpado, pois trará punição pelo erro dos pais sobre os filhos, sobre a terceira geração e sobre a quarta geração. Por favor, perdoa o erro deste povo segundo o teu grande amor leal, assim como perdoaste a este povo desde o Egito até agora. Jeová disse então: Eu os perdoo, conforme a sua palavra. Mas tão certo como eu vivo, toda a terra se encherá da glória de Jeová. No entanto, nenhum dos homens que viram a minha glória e os sinais que realizei no Egito e no deserto, e que ainda assim persistiram em me pôr à prova 10 vezes e não escutaram a minha voz, verá a terra que jurei a seus pais. Não, nenhum dos que me tratam sem respeito haverá. Mas visto que o meu servo Calebe demonstrou um espírito diferente e persistiu em me seguir de todo o coração, eu certamente o farei entrar na terra onde ele esteve, e sua descendência tomará posse dela. Visto que os amalequitas e os cananeus moram no vale, amanhã vocês devem dar meia volta e partir para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Então Jeová disse a Moisés e a Arão: Até quando esta assembleia má continuará se queixando contra mim? Eu ouvi as queixas dos israelitas contra mim. Diga-lhes: Tão certo como eu vivo, diz Jeová, farei com vocês exatamente o que eu os ouvi dizer. Neste deserto cairão os seus cadáveres. Sim, todos vocês de 20 anos de idade para cima, que foram registrados, todos vocês que se queixaram contra mim. Nenhum de vocês entrará na terra que jurei dar a vocês, para residirem nela, com exceção de Calebe, filho de Jefuné, e Josué, filho de Num. Quanto aos seus filhos, que vocês disseram que seriam levados como despojo, eu os farei entrar na terra que vocês rejeitaram, e eles a conhecerão, mas os seus próprios cadáveres cairão neste deserto. E os seus filhos se tornarão pastores no deserto por 40 anos, e eles terão de responder pelos atos de infidelidade de vocês, até que o último cadáver de vocês caia no deserto. Vocês responderão pelos seus erros por 40 anos, de acordo com o número dos dias que espionaram a terra, 40 dias. Para cada dia um ano, para cada dia um ano, pois vocês saberão o que significa se opor a mim. Eu, Jeová, falei: Isto é o que farei a toda esta assembleia má que se uniu contra mim. Neste deserto chegarão ao seu fim e aqui morrerão. Os homens que Moisés enviou para espionar a terra e que fizeram toda a assembleia se queixar contra ele,
quando voltaram com um relatório negativo sobre a terra, sim, os homens que apresentaram relatório negativo sobre a terra serão golpeados e morrerão diante de Jeová. Mas Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefuné, que estavam entre os que foram espionar a terra, certamente continuarão a viver. Quando Moisés disse essas palavras a todos os israelitas, o povo ficou muito triste. Além disso, levantaram-se de manhã cedo com a intenção de ir para o alto da região montanhosa e disseram: Agora estamos prontos para subir ao lugar a respeito do qual Jeová falou, pois pecamos. Moisés, porém, disse: Por que vocês estão violando a ordem de Jeová? Isso não será bem-sucedido. Não subam, pois Jeová não está com vocês, e vocês serão derrotados pelos seus inimigos, pois os amalequitas e os cananeus estão ali para enfrentá-los, e vocês cairão pela espada, visto que deixaram de seguir a Jeová. Jeová não estará com vocês. No entanto, eles presunçosamente foram para o alto da região montanhosa, mas a arca do pacto de Jeová e Moisés não se afastaram do meio do acampamento. Então os amalequitas e os cananeus que moravam naquela região montanhosa desceram e os golpearam, espalhando-os até Ormá. Jeová disse mais a Moisés: Diga aos israelitas: quando por fim vocês entrarem na terra que lhes dou para morar e apresentarem uma oferta feita por fogo a Jeová dentre os bois ou dentre as ovelhas e as cabras, uma oferta queimada ou um sacrifício para cumprir um voto especial ou uma oferta voluntária ou uma oferta durante as suas festividades periódicas a fim de fazer subir um aroma agradável para Jeová, aquele que apresentar a sua oferta também terá de apresentar a Jeová uma oferta de cereais de farinha fina, de 1/10 de uma efa, misturada com 1/4 de um hin de azeite. Você também deve oferecer 1/4 de um hin de vinho como oferta de bebida, junto com a oferta queimada, ou o sacrifício de cada cordeiro. Para um carneiro, você deve fazer uma oferta de cereais de 2/10 de uma efa de farinha fina misturada com 1/3 de um hin de azeite, e deve apresentar 1/3 de um hin de vinho como oferta de bebida, como aroma agradável para Jeová. Mas se você oferecer um novilho como oferta queimada, ou como sacrifício para cumprir um voto especial, ou como sacrifício de participação em comum a Jeová, também deve apresentar junto com o novilho uma oferta de cereais, de 3/10 de uma efa de farinha fina, misturada com meio hin de azeite. Deve apresentar também meio hin de vinho como oferta de bebida, como oferta feita por fogo, como aroma agradável para Jeová. Isso deve ser feito para cada touro, cada carneiro, cada cordeiro e cada bode. Qualquer que seja o número que oferecerem, isso é o que deve fazer para cada um de acordo com o número deles. É assim que todo israelita de nascimento deve apresentar uma oferta feita por fogo, como aroma agradável para Jeová. Se um estrangeiro que mora entre vocês ou alguém que esteja no seu meio, já por muitas gerações, também apresentar uma oferta feita por fogo, como aroma agradável para Jeová, ele deve fazer do mesmo modo que vocês. Vocês que são da congregação e o estrangeiro que mora entre vocês terão um só decreto. Será um decreto permanente para todas as suas gerações. O residente estrangeiro deve ser igual a vocês perante Jeová. Deve haver uma só lei e uma só decisão judicial para vocês e para o estrangeiro que mora entre vocês. Jeová disse a Moisés: Diga aos israelitas, quando vocês entrarem na terra para a qual os estou levando e comerem do pão da terra, devem fazer uma contribuição a Jeová. Devem fazer uma contribuição das primícias da sua farinha grossa, oferecendo pães em forma de anel. Vocês devem contribuí-las do mesmo modo como fazem a contribuição da eira. Por todas as suas gerações, vocês devem dar das primícias da sua farinha grossa uma contribuição a Jeová. Se vocês cometerem um erro e deixarem de obedecer a todos esses mandamentos que Jeová falou a Moisés, tudo que Jeová lhes ordenou por meio de Moisés, desde o dia em que Jeová ordenou em diante por todas as suas gerações, e se isso foi feito por engano e sem que a Assembleia se desse conta disso, então toda a Assembleia oferecerá um novilho como oferta queimada de aroma agradável para Jeová, junto com a correspondente oferta de cereais e de bebida, segundo o procedimento normal, e um cabrito como oferta pelo pecado. O sacerdote fará expiação por toda a Assembleia de Israel e eles serão perdoados, pois foi um engano, e eles trouxeram a sua oferta, uma oferta feita por fogo a Jeová e uma oferta pelo pecado perante Jeová pelo seu engano. Toda a Assembleia de Israel e estrangeiro que mora entre eles serão perdoados, porque foi um engano da parte de todo o povo. Se uma pessoa pecar sem querer, terá de apresentar uma cabra no primeiro ano de vida como oferta pelo pecado, e o sacerdote fará expiação pela pessoa que cometeu um erro por pecar sem querer perante Jeová. Ele fará expiação pelo erro e este será perdoado.
Deve haver uma só lei para quem faz algo sem querer, tanto para os israelitas de nascimento como para o estrangeiro que mora entre eles. Mas a pessoa que faz algo de propósito, quer seja israelita de nascimento, quer residente estrangeiro, está blasfemando contra Jeová e será eliminada dentre seu povo. Visto que desprezou a palavra de Jeová e violou seu mandamento, essa pessoa sem falta deve ser eliminada. Ela responderá pelo seu erro. Enquanto os israelitas estavam no deserto, encontraram um homem apanhando lenha no dia de sábado. Os que o encontraram apanhando lenha o levaram a Moisés e a Arão e a toda a assembleia. Então o puseram em detenção, porque não se tinha determinado o que deveriam fazer com ele. E Jeová disse a Moisés: O homem sem falta deve ser morto. Toda a assembleia deve apedrejá-lo fora do acampamento. Portanto, toda a assembleia o levou para fora do acampamento e atirou pedras nele, de modo que morreu, assim como Jeová havia ordenado a Moisés.